Fala galera, aqui é o Cleito Ribeiro e neste vídeo vamos falar a segunda parte dos conteúdos aqui do Shape Layer ou Formas, tá? Se você não nos segue nas redes, segue lá que as novidades postamos por lá também. Bem, então primeiramente, antes de mais nada, quando eu clico aqui na minha forma, na minha camada da forma, você vê aqui ao lado que temos essas opções aqui de Fill e Stroke azulada, tá? Quando clicamos nela, você abre esse pop-up aqui, a qual temos alguns recursos que eu quero destacar, que esse primeiro aqui seria para desligar, então ele desligaria esse preenchimento, né? Então ele some esse preenchimento. A segunda opção ele deixa uma cor sólida. Esse terceiro aqui ele cria um degradê, tá? A qual você pode depois alterar essa cor do degradê. E o outro ele complementa com um gradiente, tá? Então existe essas possibilidades aqui, a qual cada um que a gente define, ele abrirá os recursos aqui nos conteúdos, tá bom? Aqui nós podemos deixar numa transparência qualquer, caso queira, mas aqui por padrão ele deixa em 100 para ficar 100% visível. E aqui podemos ativar ou não as opções de revisão, né, ou preview, né? Aqui são alguns blend modes ou forma de mesclagem, mas isso daí vamos falar num próximo vídeo, tá bom? Então, por padrão, temos essa possibilidade de utilizar isso tanto no preenchimento como aqui no stroke, tá? Eu estou dizendo isso porque em alguns recursos aqui podemos desligar aqui algumas opções, tá bom? Bem, então basicamente agora vamos falar a respeito dos adicionais que podemos complementar a nossa camada de formas ou shape, a qual podemos utilizar esse recurso aqui ou lado aqui, tá? Então o mesmo que eu clicar aqui vai ser as mesmas opções que teremos aqui também, certo? Bem, basicamente esses recursos aqui, ó, que citamos, são aquelas formas que podemos acrescentar aqui nos conteúdos que vimos no vídeo anterior, né? Conforme falamos a respeito de formas. Aqui são os preenchimentos, o traçado, o gradiente e o gradiente no traço, tá? Então esses recursos é o que acabamos de falar aqui, a qual podemos complementar aqui o nosso shape, tá? Um que é menos usado, pouquíssimo falado, é esse Merging Path, né? Então basicamente eu nunca usei na minha vida. O que eu usei foi exatamente esses aqui, ó, que são esse Offset Path, desde ele até esse zigue-zague, tá? É o que vamos falar agora, além desses outros aqui que também usamos bastante, tá? Então basicamente vamos fazer o seguinte, vamos adicionar cada uma delas. Eu só não vou falar agora desse Trim Path, eu vou deixar ele por último, porque vamos complementar com aquele recurso que não falamos aqui no Stroke, que é aquele Line Caps, Line Join, né? Era esses dois que faltava lá, então ele vai ser muito útil aqui com esse Trim Path, tá bom? Então vamos iniciar aqui com esse Offset Path. Bem, esse offset nada mais é do que ele é como se ele expandisse para fora, tá? Ele está fazendo uma expansão. Mas para que é útil isso daqui, ó? Quando eu clico na seta aqui ao lado, ele nos dá algumas opções aqui, ó. Esse amount seria o aumento, né? O aumento aqui do meu offset. Então basicamente é isso. Agora o interessante seria esse line join. Quando eu mudo aqui para arredondado, você vê que ele está com um canto arredondado. Então quanto maior eu aumento, mais arredondado ele vai ficando, tá? Então é dessa maneira que ele vai trabalhar. Então basicamente é isso, nesse offset. Vou deletar. Vou adicionar aqui agora esse. Então esse daqui basicamente ele faz uma deformação, tá? Ele faz uma leve deformação usando esse amount e conforme nós aumentamos, ele vai deformando ali o nosso objeto. Tá? Então basicamente é isso aí. Então vou deletar. Temos as opções aqui de repetidor,
Então basicamente o meu shape ele está repetindo, a qual temos algumas opções aqui de quantidade de cópia. No caso aqui está aparecendo 3 por padrão. Podemos dar um offset que ele vai começar a sair daqui para fora, né? Então aumentando aquele some. A forma de composição aqui tá é como se eu colocasse ou na frente ou atrás, né? Então basicamente eu altero a sua posição, frente ou trás, além das opções de transformação aqui do repetidor, né? A qual eu posso aumentar a posição aqui de repetidor, né? Posso rotacionar, posso dar um start, opacidade, a qual ele inicia de uma maneira mais transparente, ele vai mostrando o preenchimento total, ou o contrário, tá? Então uma ótima opção de criar um sombreamento aqui, ou um ar de movimentação, é muito útil, tá? E, como já dito, todas elas podem ser animadas, por causa do reloginho, cronômetro, até todas que mostramos até agora podem ser animadas, ok? Então vou deletar esse repetidor. Vamos usar aqui também esse round corner, que seria arredondamento, tá? Então basicamente quando acrescentamos no nosso shape, ele já arredonda os cantos, a qual podemos aumentar mais o raio, podemos aumentar aí o máximo que puder, baseada no tamanho do meu retângulo ou quadrado, tá bom? Então seria isso. O próximo seria esse trim path, que vamos deixar por último. O twist, ele faz uma deformação baseada em ângulo e centro, tá? Então baseada no centro e no ângulo, ele faz uma deformação. O próximo é o wiggle path, seria um caminho de chocalho, a qual esse caminho de chocalho aqui, ó, do jeito que ele está configurado, automaticamente ele já está em ativo, tá? Ele já está ativado. Então se eu der um play aqui apertando a tecla de espaço, você repara que ele já está tendo uma movimentação. Aí eu posso alterar o tamanho, os detalhes, quanto tempo por segundo. Quanto mais eu aumentar, mais chocalho ele vai fazer ali no meu objeto ou na minha forma, tá? Então vou deletar esse aqui. Já o outro wiggle transform, esse wiggle, se eu der um play, ele não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque aqui na verdade eu preciso manualmente alterar alguns valores. Então eu posso aumentar aqui, ó, quanto tempo por segundo, a correção que ela quer, temporal, posso aumentar esse espaço e posso aumentar esse seed. Aí no transform que vai a mágica acontecer. Aí eu tenho que alterar um pouco a posição que eu quero, ou a escala que eu queira, ou a rotação, enfim. Após isso eu posso dar um play, que aí ele vai fazer um chocalho diferente aí, certo? Então basicamente é isso. E temos também o zigue-zague, que nada mais é que criar no meu traço ou no preenchimento um formato aí, ó, de zigue-zague, tá? A única diferença dele é que você pode aumentar o tamanho, né? Deixar quanto mais rígido aqui as pontas. E essas pontas aqui você pode deixar de uma maneira suave, a qual ele vai suavizar essas pontas, tá? Certo? Então basicamente era isso. Agora vamos falar sobre o trim path. Bem, então com as opções aqui de preenchimento eu vou desligar, porque vamos utilizar somente agora a parte de traçado. E nas opções aqui de trim path, vamos fazer o seguinte: ele tem essas opções, tá? Que é Start, End e Offset. Bem, o Start e o End basicamente é como se ele aparasse o meu traçado de uma ponta a outra, ou inicialmente ou no final. Então eu vou mostrar aqui, ó, esse que está 100%, eu vou deixar em 0. Olha o que ele faz ali, ó. Então basicamente ele faz isso, né? Então ele faz esse tipo de corte, tá? Então geralmente no início dos vídeos que vocês estão vendo, você vê que ao iniciar o vídeo aparece um retângulo animado dessa forma,
e aí vem um texto aqui, depois some, tá? Então basicamente esse serve para isso, tá? O offset, agora vamos entender. Lembra no stroke, nas opções de line cap e line join que eu não disse? Muito bem. Na opção de dashes, que seriam os traços, eu vou adicionar aqui. Olha o que vai acontecer aqui nessa borda aqui do meu quadrado. Quando eu complemento aqui, eu adiciono um dash ou um traço, ele já muda o formato aqui, né? Ele está aqui com o canto arredondado, vou deixar assim normal, tá? Então, você pode ver que ele fica com esses risquinhos aqui. Agora, aquele offset que estávamos lá no Trim Path, olha o que ele vai fazer, ó. Então, ele faz com que haja um movimento aqui, ó. Se ele não tivesse adicionado, eu poderia estar utilizando esse offset, só que você não ia enxergar nada, porque ele estaria inteiriço. Então, basicamente, não ia ser muito notável. Já dessa forma, nós podemos visualizar. A qual esses traços também podemos aumentar, tá? Esse offset também podemos utilizar por aqui também, tá? Que será interessante. Podemos aumentar mais ainda a quantidade de traçado, tá? Também podemos fazer isso, adicionando uns a mais aqui. Então tem bastante recurso aqui que pode ser utilizado nesse dash aqui, juntamente com esses outros recursos aí que mostramos, tá certo? Bem, então basicamente era isso. Finalizamos esses vídeos em relação a conteúdos e formas, tá? E no próximo vídeo vamos falar a respeito dos textos, tá? Que também vai ser algo bastante interessante. E depois dos textos e mostrarmos os outros complementos que tem no texto, vamos continuar a nossa animação até finalizar, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo, e se você não nos segue ainda, segue lá nas redes sociais, pois postamos as novidades por lá também. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha, e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!